O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judeia e permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegaram as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com os judeus a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, e do qual tu deste testemunho, agora está batizando, e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Essa é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma boa preparação para a festa que iremos celebrar amanhã, a festa do batismo do Senhor, porque fala do batismo de João. É interessante nós notarmos que o Evangelho de hoje dá a impressão de que Jesus batizava, mas Jesus não batizava. Se nós formos olhar no capítulo 4 do Evangelho de São João, logo no início, está dito lá que Jesus não batizava. Mas, se Jesus não batizava, por que é que o Evangelho de hoje inicia dizendo assim, né? Que Jesus, com os discípulos, permaneceu aí com eles e batizava. É porque os apóstolos batizavam, continuando aquele batismo de João, que não era ainda o batismo sacramento, não era o batismo de Jesus. E então, Jesus estava lá presente. É a única forma que nós temos de conciliar os dois capítulos. Nós estamos aqui no capítulo 3, que diz que Jesus com os discípulos foi para lá e batizava. Aí os discípulos de João disseram: olha, aquele lá que seguia você agora está lá batizando. Mas logo em seguida, capítulo seguinte, está dito lá, Jesus não batizava. Ou seja, Jesus não batizava porque o batismo que Jesus irá instituir é o sacramento que nós conhecemos. Aqui nós estamos numa outra fase, nós estamos numa fase inicial, em que Jesus, com os seus apóstolos, seguiam o movimento iniciado por São João. Então, os discípulos de Jesus batizavam, Jesus não. Mas Jesus apoiava para que aquele movimento iniciado por São João, então, finalmente se tornasse, né, o grupo de discípulos que seguia Jesus. Quando que os dois movimentos ficaram claros? Quando finalmente João foi preso e foi decapitado. E Jesus continuou sua pregação, então Jesus herdou os discípulos de João. E aconteceu de fato aquilo que o Evangelho de hoje diz, o próprio São João afirma: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso aqui é só um esclarecimento histórico, para a gente entender direitinho a letra do que está nos evangelhos. Não é o centro da homilia. Qual é o centro da homilia? É nós entendermos a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus. E, para a gente entender as duas coisas, eu vou explicar uma terceira coisa. O que é a terceira coisa? É o que as pessoas pensam, algumas pessoas pensam que o batismo é.
Algumas pessoas pensam o seguinte, que o batismo é simplesmente um ritual pedagógico, que você vai lá, a pessoa faz o batismo, a pessoa se sente bem. É uma coisa totalmente subjetiva, totalmente da minha cabeça. Entendeu? Isso é uma pedagogia. O batismo não faz nada. É você quem faz. É você com a sua cabeça. Você fica zen, você fica em paz com Deus, porque você vai lá, faz o ritual do batismo, aí mostrou que é filho de Deus. Ah, que legal. Ou seja, que o batismo não tem consistência. Bom, vamos entender então o que é o batismo. Para nós entendermos o que é o batismo que nós recebemos, comecemos com o batismo de João. O que é o batismo de João? O batismo de João não é esta bobagem que eu acabei de descrever. Uma coisa subjetiva, onde eu vou lá, faço um ritual, me sinto bem, fiquei legal, pronto. Totalmente aqui na minha cabeça. Não. O batismo de João, ele é como as coisas do Antigo Testamento. Como é que Deus agia na vida das pessoas no Antigo Testamento? Através da palavra. A pregação da palavra, os profetas. João era um pregador da palavra, era um profeta, e pela sua pregação, ele levou as pessoas à conversão. Então, através da pregação que chega na alma, a pessoa que ouve a pregação se abre para uma ação de Deus. Veja, é bem diferente do que eu falei. Não é só na minha cabeça, não. Existe a minha cabeça, eu me abro, a minha alma, eu me abro para Deus, mas aí, esta abertura, que já é uma espécie de ação de Deus na minha alma, ela me abre para uma ação de Deus ainda maior. Então, porque a pessoa se converte, porque a pessoa ouve a palavra, porque a pessoa ouve a pregação, ela abre o seu coração e a ação de Deus acontece. Pá! É isso que acontece, por exemplo, quando você faz sua oração íntima. Quando a pessoa faz uma oração, está rezando, você está se abrindo para a ação de Deus e Deus vai fazendo as coisas. Você entende que isso não é só coisa da sua cabeça. Tem duas coisas aqui. Tem você e Deus. Deus é real. Deus age realmente. Então o batismo de João acontecia assim. João pregava, as pessoas iam se convertendo, se abrindo para a ação da graça, e aquele ritual na água era somente parte da pregação, ou seja, parte daquele movimento em que a pessoa abria a sua alma para a ação de Deus e Deus fazia, mas era tudo baseado o quê? Nessa realidade da pregação, da conversão, de algo que eu me abro e Deus faz, eu me abro e Deus faz. É isso que acontece quando a gente reza. É assim que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento. Problema: nem sempre funciona. Nem sempre você vai rezar e a ação de Deus acontece. Nem sempre você ouve uma pregação e acontece a ação de Deus. Por isso, no livro do Apocalipse está dito que os santos do Antigo Testamento são só 144 mil. 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo, e aí as 12 tribos lá, 12 mil de cada tribo. Só, um número pequeno. 144 mil é muito pouca gente. É só 2 vezes o bairro do Cristo Rei, da Grande Cristo Rei. Não é nem a cidade de Várzea Grande. Não é? Então, aqui nós temos a primeira ação. Mas é uma ação verdadeira de Deus. É importante a gente enxergar isso. Que quando você faz a sua oração íntima,
Quando você ouve uma pregação, Deus age na alma. Aquilo não é somente uma espécie de autopersuasão em que você, com você mesmo, nos seus pensamentos, fica bem, fica legal. Não. Existe uma verdadeira ação de Deus na oração. Essa oração pode ser mais intensa, menos intensa. Existe uma verdadeira ação de Deus na pregação. Essa ação pode ser mais intensa, menos intensa. Senão as pessoas não se converteriam nunca. Estamos de acordo? Né? As pessoas ouvem a pregação e a conversão acontece. Mas o batismo de Jesus é algo a mais. Por quê? Porque os sacramentos que foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, eles têm uma densidade de realidade maior, porque a ação de Deus é garantida. Quando você ouve uma pregação, pode ser que Deus haja, pode ser que não. Quando você vai fazer a sua oração íntima, pode ser que Deus haja, pode ser que não. Mas quando você recebe os sacramentos, Deus age. Isso é garantido pela força do sacramento. Ex opere operato. Ou seja, se o ministro, que é o padre, foi validamente ordenado, se ele tem intenção de fazer o que a igreja faz, tem lá pão e vinho, e ele diz as palavras da consagração com aquela intenção, ministro ordenado, intenção válida, matéria, pão e vinho, forma, isto é meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Se ele pronunciou essas palavras, acontece. Deus me livre, mas você pode estar distraído, Deus me livre, o padre pode estar em pecado mortal, mas acontece ali uma ação divina. Porque o sacramento de Cristo tem uma garantia da ação divina. Agora, se você vai fazer sua oração íntima e você está distraído, não acontece. Está entendendo? Se você vai ouvir uma pregação e você quer continuar, né, na sua vida de pecado, não acontece nada. E o sacramento, padre? Bom, o sacramento é assim. Se você não colocar um obstáculo, alguma coisa acontece. Se você colaborar, acontece mais ainda. Então o sacramento é assim. Existe um mínimo que acontece. Vamos supor que a pessoa, Deus me livre, a pessoa foi batizada, mas ela não quer se converter. Ela quer ser batizada. Vamos supor que a pessoa pede o batismo sinceramente, mas sem querer conversão. Ela quer o batismo. O padre vai e batiza, mas ela quer continuar no pecado dela. Esse batismo valeu? Resposta: valeu, porque a pessoa queria ser batizada. A pessoa recebeu a graça? Não, porque ela está fechada. Ela está no pecado. Não recebeu a graça. Aliás, ela cometeu um pecado de pedir o batismo nesse estado. Quem pede o batismo sem querer conversão, isso é uma sem-vergonhice. Isso é um grave pecado, não devia fazer isso. Mas o batismo valeu. Valeu quer dizer o quê? Que houve uma marca. O sacramento colocou uma marca na alma da pessoa. E lá na frente, vamos supor que a pessoa se converta finalmente, ela vai lá e se confessa. Aquela marca que está lá, que foi colocada na alma, ela desabrocha. E então acontece a graça batismal. Está entendendo? Mas houve algo objetivo, verdadeiro ali. Então é importante nós entendermos que os sacramentos têm algo de objetivo que transcende, né, essa realidade de se eu estou concentrado, se eu não estou concentrado,
o batismo, os sacramentos, acontece alguma coisa real. Estou dizendo isso por quê? Para ficar só nisso? Não, claro que não. Deus me livre. É para nós entendermos que existe uma ação de Deus no sacramento que não depende de nós, que é garantida. Sempre. Agora, existe uma parte que depende de nós. E o que é que depende de nós? Bom, se você não arrepender dos seus pecados, o batismo não perdoa o pecado. Você está no confessionário. O padre dá absolvição, mas isso não é... O sacramento é garantido, mas não é mágica. Você tem que estar arrependido. Você tem que ter o propósito de largar o pecado. Ah, eu vou pedir perdão ali, vou dar uma confessadinha para poder comungar, mas no fundo você não está arrependido, você não quer mudar de vida. Desculpa eu falar assim de forma tão banal, mas eu estou aqui retratando um pecado, a pessoa está pecando fazendo isso. Quando a pessoa chega e diz, eu vou dar uma confessada para poder comungar, mas não está querendo mudar de vida, de verdade, essa confissão é sacrílega. Deus, não é? Está garantindo que da parte dele ele vai agir, mas se você está fechado, você não está trazendo na confissão o pão e o vinho, né? Se não trouxer pão e vinho aqui, não vai ter Eucaristia. Se você não levar lá na confissão um pecado arrependido, não vai ter absolvição. Esse é o pão e o vinho da confissão. As pessoas não entendem isso. Cada sacramento tem uma matéria. A matéria do batismo é a água. A matéria da Eucaristia é o pão e o vinho. A matéria da crisma é o óleo. E a matéria da confissão, padre, é o seu pecado arrependido. Se você não trouxer, se você não confeccionar em casa o pão e o vinho, se você não trouxer o óleo, se você não trouxer a água, não vai ter sacramento. Se você não colocar ali na confissão pecado arrependido, não vai funcionar. Essa é a matéria. Então, quando os sacramentos são feitos, quando você vai lá e batiza, quando você vai lá e crisma, quando você vai lá e recebe a Eucaristia, quando você vai lá e se confessa, né? Quando você vai lá e recebe a unção dos enfermos, quando você é ordenado, quando você se casa, esses sacramentos todos, eles são automáticos, por assim dizer. Ex opere operato. Existe uma parte da ação divina que é garantida pela palavra de Cristo. Jesus garantiu a ação dele todas as vezes que um padre, validamente ordenado, com a intenção de fazer o que a igreja faz, pegar pão e vinho e disser, isso é meu corpo, vale. Disser, isso é meu cálice e meu sangue, vale. É automático. Isso para nós nos dá uma segurança. Nos dá uma segurança porque nós sabemos que é o sacramento de Cristo, é visível. Nós, fiéis cristãos, temos uma segurança da ação divina. Lá no batismo de João não tinha segurança. Deus podia agir, podia não agir. Porque aquilo lá era mais pregação, era mais, né, abertura da alma. Se a alma estiver aberta, pode ser que Deus haja, pode ser que não. Aqui não. O sacramento, Deus age. Só não vai funcionar por culpa sua. Aí a sua parte você pode fazer não funcionar. Você sabe que está lá. Você sabe que está funcionando. Né? É como tomar, sei lá, uma vitamina, um suplemento, uma comida boa. Você sabe que a comida é boa. Agora, cuide da sua saúde para que você possa absorver essa comida, digerir bem, fazer bom proveito dela, mas é garantido.
A comida é ex opere operato, a comida boa, está lá na mesa, tá, entendeu? Está lá, comeu, pronto, funcionou. Pode ser que você, por culpa sua, não esteja colaborando tanto. Vamos, até aqui, eu dei catequese. Vamos aplicar isso na nossa vida para concluir a homilia. Nós precisamos cooperar com a ação de Deus nos sacramentos. Os sacramentos são para nós, católicos, uma grande consolação. Nós temos certeza da ação de Deus. Eu tenho certeza que eu fui batizado. Então a graça do batismo está em mim. Ela está aqui, à minha disposição, para eu me abrir a ela. Eu tenho certeza que eu vou consagrar o corpo e o sangue de Cristo e oferecer o sacrifício da Eucaristia. Eu tenho certeza que você, que está em estado de graça, que vai vir aqui comungar, você vai comungar validamente. Você é batizado, você está em estado de graça, você vai comungar validamente. E aí? Bom, algo da ação de Deus você recebeu. Se você cooperar, essa ação é maior. Se você cooperar, a ação é maior. Quando a gente come, todo mundo se alimenta. Mas se você cooperar, fizer uma desintoxicação, o seu intestino estiver desinflamado, o seu sistema digestivo estiver todo direitinho, se o seu estômago conseguir fazer direito à digestão, se você está com a sua saúde redondinha, o aproveitamento daquele alimento vai ser maior. Está entendendo? Todo mundo que come recebe alimento. Mas pode ser que o organismo esteja tão prejudicado, tão dodói, que ele está absorvendo muito pouco. A pessoa está comendo e está indo quase tudo para a fossa. Mas pode ser que a pessoa esteja com um organismo tão bom que ela absorve muito mais e tira um proveito maior. Então, uma coisa é o padre Paulo Ricardo que comunga, outra coisa é uma Santa Teresinha que comunga, um Padre Pio que comunga. É um santo, tem um proveito maior. Mesmo assim, o que nós temos aqui é uma certeza da ação divina. Essa é a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus. Nós temos a certeza da ação de Deus nos sacramentos. Nós vamos cooperar para fazer com que Ele haja muito mais? Ele já age, mas Ele pode agir muito mais. Se nós comungarmos com amor, se nós comungarmos com abertura de alma, se nós comungarmos cheios de Deus, a ação divina será muito maior. Então, preparemos-nos para celebrar amanhã a festa do batismo do Senhor, seja um momento de renovação interior, de nossa abertura às graças batismais, mas enquanto isso, saibamos que dos 7 sacramentos, aqueles que são mais frequentes na nossa vida são confissão e comunhão. Não é? Dos 7 sacramentos, tem 3 que a gente recebe uma vez só na vida: batismo, confirmação e ordem. 2 que se recebem raramente, né? A unção dos enfermos e o matrimônio. O matrimônio pode receber mais vezes se a pessoa fica viúva, né? E então sobrou 2, que são os nossos frequentes: confissão e comunhão. Confessar bem e comungar bem é o núcleo da nossa vida espiritual, porque nós temos aí uma certeza da ação divina. Claro que depois disso você precisa crescer na vida de oração pessoal, na penitência, no conhecimento da palavra, etc e tal, tudo isso. Mas a gente precisa verdadeiramente compreender que os sacramentos têm algo
que a pregação somente não tem. A pregação pode agir e mudar a minha vida. Os sacramentos têm a garantia da ação de Cristo.